Olá, tudo bem? Nesta aula, iniciaremos a abordagem acerca de inferência, elucidando os conceitos de estimação pontual e por intervalos. Nesse sentido, a partir da distribuição de uma amostra, torna-se possível fazer inferência sobre os seus parâmetros, ou seja, realizar afirmações a respeito de uma população por meio de informações provenientes da amostra. Assim, a ferramenta de inferência permite adquirir características de uma população como um todo a partir de sua amostra. Tais características são chamadas de parâmetros e são quantidades desconhecidas de uma população. Assim, a população é o conjunto de elementos que desejamos conhecer, e a amostra são os elementos analisados no estudo estatístico de determinada população. Dessa forma, a amostragem, que foi estudada anteriormente, permite que, a partir de uma população, encontre-se os valores da amostra. Nesse sentido, a inferência opera de forma contrária, pois permite estabelecer características de uma população utilizando os dados da amostra. Assim, começaremos os estudos acerca de estimação. A estimação é uma das maneiras utilizadas para fazer inferência sobre os parâmetros a partir da amostra. Nesse contexto, podemos estabelecer alguns dos conceitos utilizados na estimação. O estimador é especificado como estatísticas amostrais denotadas por uma função dos dados amostrais de um parâmetro, sendo uma variável aleatória com uma distribuição de probabilidade. A estimativa é o valor particular que o estimador assume para estimar um parâmetro populacional desconhecido. Dessa forma, cada parâmetro possui estimativas pontuais calculadas pelos estimadores. A partir disso, podemos estabelecer melhores características de um bom estimador, o qual é marcado pelos seguintes parâmetros. Sem viés, ou seja, o valor do estimador de determinado parâmetro é igual ao valor real deste mesmo parâmetro. Consistência. O aumento da amostra também aumenta a chance da estimativa de determinado parâmetro se aproximar do valor real dele. E, por fim, eficiência, ou seja, a variabilidade do estimador é a menor entre os valores de todos os possíveis estimadores. Após essa análise global da estimação, entraremos agora em contato com a estimação pontual. Assim, a estimação pontual é um processo que, durante a utilização da inferência, obtém-se somente um ponto, ou seja, um único valor que estime o parâmetro. Portanto, a estimação não fornece uma medida da precisão. Desse modo, não indica a margem de erro da estimativa em relação ao parâmetro real. Nesse contexto, denotando a estimação pontual como P, usaremos a seguinte fórmula para realizar seu cálculo, em que P é dado pelo número de sucessos na amostra dividido pelo tamanho da amostra. Agora que já abordamos os conceitos, vamos fazer o seguinte exemplo. Uma pesquisa com 132 clientes de um restaurante desejou estipular, dentre os tipos de sobremesa vendidos na última semana no estabelecimento, qual a estimativa pontual para o percentual de frequentadores que consumiram sorvete, cujos dados da análise podem ser visualizados na tabela. Para resolvê-lo, pegamos o número de sucessos da amostra, ou seja, o número de vezes que sorvete aparece, sendo 21, e após isso dividimos pelo número total de sobremesas, o qual é 132. Portanto, a estimativa pontual para o número de clientes que consumiram sorvete na última semana é de 15,9%. Bom, agora vamos iniciar a abordagem sobre estimação por intervalo. Primeiramente, é importante saber que a estimativa pontual não é exatamente igual ao valor real de determinado parâmetro da população, visto que um só valor não é o único plausível. Assim, o intervalo de confiança para um parâmetro corresponde ao intervalo de valores possíveis para determinada característica da população. Portanto, a estimação por intervalo leva em consideração a distribuição amostral dos estimadores, e dessa forma, inclui em sua inferência o possível erro amostral. Dessa forma, o intervalo de confiança é o nível de confiança que corresponde à taxa de sucesso de um método na construção do intervalo de confiança para estimação. Assim, o intervalo de confiança corresponde ao intervalo de valores de forma que haja 1 menos α% de confiança de conter o verdadeiro valor da média da população. Portanto, o intervalo de confiança será determinado entre as extremidades anterior e posterior do intervalo dado pelo nível de confiança. Além disso, o intervalo de confiança é calculado da seguinte forma. Para cálculo do intervalo de confiança para a média, quando se conhece o desvio padrão da população, é dado por. Já quando não se conhece o desvio padrão da população, o intervalo de confiança para a média, caso a amostra seja pequena, ou seja, com menos de 30 elementos, é igual a. Por fim, o intervalo de confiança para a proporção é dado por. Agora que já se foi abordado os conceitos de intervalo de confiança, podemos realizar um exemplo. Em uma amostra realizada em 20 cidades brasileiras, foi estudada a estimativa de vida da população.
Sabendo que o valor médio da estimativa de vida dessas cidades é de 72 anos e que o desvio padrão é de 6,663, determine o intervalo de confiança para o valor médio da estimativa de vida da população para uma confiança de 95%. Assim, utilizaremos a fórmula do intervalo de confiança para a média quando não se conhece o desvio padrão da população. Portanto, percebe-se o grau de liberdade dado por n-1 é 19, o que possibilita encontrar o valor de T19 na tabela de distribuição de T-Student. Estabelecendo o valor de T19, é possível prosseguir com a fórmula do intervalo de confiança, a qual foi calculada pelo intervalo fechado de 68,896 a 75,104. Agora, resolveremos esse mesmo exemplo no RStudio, de duas formas diferentes. A primeira, coloca os dados e, após isso, calcula o tamanho da amostra e seu desvio padrão. Posteriormente a isso, é possível calcular o T19, o limite inferior e superior da amostra e, portanto, o intervalo de confiança. Percebe-se também que o 0,975 corresponde à área do intervalo de 0,95 mais a cauda posterior, a qual é de 0,05 dividido por 2, portanto, 0,025. Assim, esses são os resultados obtidos. A segunda forma é dada por colocar os dados no RStudio e, após isso, utilizar a seguinte fórmula, em que 0,95 corresponde ao intervalo de confiança. Dessa forma, obtivemos os seguintes resultados. Agora, abordaremos o conceito de tamanho da amostra. Assim, a determinação do tamanho amostral possibilita a estipulação de n com uma probabilidade de confiança de que a diferença entre a estimativa em questão e o seu parâmetro não exceda a margem de erro d desejada, e ela depende de 4 fatores: 1. Precisão; 2. Nível de confiança da amostra; 3. Variabilidade da característica de interesse; e 4. Custo. Para o seu cálculo para estimar uma média populacional, utilizaremos a seguinte relação, cujos coeficientes são dados pela margem de erro desejada, D, o ponto de distribuição normal padrão, com o nível de confiança desejado, Z, o qual é tabelado, e também pela variância da população, que normalmente é desconhecida. Já o tamanho da amostra para estimar um percentual é dado por, em que P é a estimativa do percentual desejado na população, que normalmente é desconhecido. Além disso, para calcular o N, devemos ter uma ideia do valor de P, o qual pode ser obtido através de uma amostra piloto, ou seja, um pré-teste, que são estudos anteriores, ou então você pode utilizar o P como 0,5, quando não temos informação nenhuma sobre ele. Por fim, para populações pequenas, deve-se adotar o fator de correção e calcular o N final. Agora, realizaremos o seguinte exemplo. Um jornal de televisão deseja fazer uma pesquisa para apresentar em um de seus quadros sobre a renda média dos trabalhadores em seu primeiro ano de serviço. Quantas pessoas devem ser entrevistadas se a confiança deve ser de 95%, sabendo que o erro amostral da média deve ter menos de R$ 550 da verdadeira média e que o desvio padrão da amostra é de R$ 1.000, o qual foi retirado de um estudo prévio. Para resolvê-lo, primeiramente deveremos encontrar o valor de Z, o qual é associado a 1 menos alfa dividido por 2. Sabendo que 1 menos alfa é 0,95, 1 menos alfa dividido por 2 será igual a 0,475. Assim, é possível utilizar a tabela normal padrão. Portanto, o valor de Z associado ao intervalo de confiança de 0,95 é de 1,96. Utilizando a fórmula, chegamos à conclusão que será necessária a entrevista de 171 trabalhadores. E chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!